Corrente elétrica, tema exageradamente importante para uma boa prova do Enem. É isso que você vai ver nesta aula, logo depois da vinheta. O que é que você precisa saber sobre corrente elétrica? Vem comigo que eu vou te contar agora. Então anota aí, ó, no teu papelzinho. Corrente elétrica. Deixa eu fazer aqui uma analogia, tá bom? Uma analogia rápida. Imagine um rio. Um rio que corre de um lugar para outro, né? Porque rio faz isso, né? O que é que o rio faz? Corre. Tem uma correnteza. O rio sai de um ponto e vai para o outro. Então você tem uma corrente de águas, uma correnteza fluindo. Por que que existe essa correnteza? Por que que ela flui? Ela flui rápida, devagar? Bom, analogamente, a gente tem as mesmas perguntas dentro da corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? Por que que ela corre, já que ela é uma corrente? O que é que ela faz enquanto isso acontece? Que fatores e variáveis podem influenciar? Então, o primeiro passo é pensar a corrente elétrica como sendo uma correnteza, um fluxo contínuo de portadores de carga elétrica. Então, olha aqui, ó, olha, isso aqui, ó, é um movimento ordenado de, e aqui eu vou botar de outra cor aqui, ó, de portadores de carga elétrica. O que é que porta carga elétrica? O que é que tem carga elétrica? Se essa coisa tem carga elétrica e está se movendo de uma forma organizada, então a gente diz que isso é uma corrente elétrica. Eu vou te falar de duas situações. Imagine um fio condutor com esse formato aqui, ó, cilíndrico, e que ele não está ligado a nenhum dispositivo, ele está completamente solto por aí. Ele possui alguns elétrons que são chamados de elétrons livres. Esses elétrons livres, eles recebem esse nome porque eles estão ligados ao núcleo do seu próprio átomo de uma forma muito fraca. Então, qualquer força externa é capaz de deslocá-lo de um ponto para o outro. Então, tem uns que estão se movimentando numa direção, mas tem outros que se movimentam em outras direções. Então, eles estão movimentando-se aqui, ó, de uma forma completamente aleatória, desorganizada. Esse aqui eu coloquei duas vezes, ó, nem faz sentido aqui, ó. Então, deixa eu apagar isso aqui, ó. Então, aqui a gente tem um fio que não tem corrente elétrica. Seus portadores de carga movimentam-se, porém eles não se movimentam de uma forma organizada. Agora, se eu pego isso aqui, ó, e eu conecto esse mesmo fio a algo que permita com que eles se movam, obriguem eles a se moverem. Por exemplo, imagine que desse lado aqui, ó, eu coloco aqui um montão de cargas positivas. E desse lado eu coloco um montão de cargas negativas. O que é que vai acontecer? Os elétrons que estão aqui dentro, eles não vão ficar mais paradinhos como estavam, mas eles vão passar a se mover, e dessa vez de uma forma organizada, todos correndo para o mesmo lado. Lembre-se do que você viu na última aula sobre eletrostática, que cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais diferentes se atraem. Então você tem um movimento, só que agora um movimento que ele é ordenado, seguindo uma ordem, seguindo um padrão. Então os portadores de carga movendo-se todos para um lado só, a gente tem a corrente elétrica. Agora esse portador de carga elétrica, ele pode ser de dois tipos. Ó. Olha, o portador, eu vou destacar aqui dois tipos. Nos metais, aqui ó, nos metais, a gente diz que são os elétrons quem se movem, os elétrons livres. Pronto. Agora, se não for no metal, geralmente a gente vai ter casos com fluidos. E o que é um fluido, professor? Um fluido ele pode ser um gás ou ele pode ser um líquido. Aqui, ó, gás ou líquido. Os dois aqui, ó, são exemplos de fluidos. Num gás ou num líquido, quem se move, o portador de carga, não é um único elétron, mas é um átomo que está eletronegativo ou eletropositivo. Ele é um íon, ele é um átomo que perdeu alguns elétrons ou ganhou alguns elétrons. Então, os portadores aqui, ó, são os íons. Então, na água, por exemplo,
potável, a água que a gente bebe, ela possui minerais dentro dela. E esses minerais, eles se ionizam, correm de um lado para o outro, fazendo o papel de uma corrente elétrica. Numa lâmpada fluorescente, a gente também tem um gás, e esse gás se ioniza. No caso de uma nuvem sendo descarregada, no caso de um raio ou de um relâmpago, também temos uma situação de corrente elétrica, sendo que os portadores são os íons e não os elétrons livres. Combinado? Pronto. O que mais que você precisa saber sobre a corrente elétrica? Você precisa entender quanto que ela vale, a intensidade dessa corrente. É uma corrente muito intensa ou é uma corrente muito fraca? Vamos voltar para a nossa analogia lá do rio? Então eu quero que você pense assim, ó. O rio ele pode ter uma correnteza muito intensa ou pouco intensa. A corrente elétrica também pode ser bem intensa ou pouco intensa. No caso do rio, a gente poderia medir essa intensidade a partir da vazão de águas, ou seja, quantos litros de água está passando a cada segundo ou a cada minuto, ou quantos metros cúbicos estão passando ali por minuto. Agora, quando a gente fala de eletricidade, a gente vai contar quanta carga está passando a cada segundo, a cada intervalo de tempo. Então, a intensidade da corrente elétrica aqui, ó, intensidade da corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica, eu vou sempre aqui nas nossas aulas substituir pela letra I, que é para a gente não precisar escrever essa frase o tempo todo. Então, a intensidade dessa corrente elétrica é um número, que a gente encontra esse número dividindo a quantidade de carga elétrica que está passando por uma parte desse fio em um certo intervalo de tempo. Vou fazer uma figura que isso vai ficar mais fácil ainda de você compreender. Vamos voltar para o nosso fio, onde os nossos elétrons livres estão se movimentando aqui, ó. Dessa vez eu vou desenhá-los movimentando-se para a direita. Então eles estão indo para lá, ó. Uma corrente elétrica. Aí eu vou pegar aqui uma parte qualquer desse fio aqui, ó, e vou imaginar quantos elétrons estão passando ali a cada segundo. Quanta carga elétrica está passando por ali. Então aqui vai passar uma certa quantidade de carga. Eu vou pôr um exemplo. Vamos supor que passaram aqui 10 coulombs de carga, que a gente pode simplesmente escrever 10C. 10 coulombs de carga passaram aqui durante 5 segundos. 5 segundos. Que a gente geralmente escreve só 5S. Então, qual foi a intensidade da corrente elétrica? Bom, nesse meu exemplo, foi de 10 coulombs para 5 segundos. Ou seja, foi de 2 coulombs por segundo. Cada segundo passaram 2 coulombs. Essa unidade de medida será substituída pela palavra ampere. Ampere. Ou ampere. E ela vai ser a unidade que representa a intensidade da corrente. A gente vai simplificar isso aqui escrevendo que a intensidade da corrente foi de 2A. 2 amperes ou 2 amperes. Então esses 2 amperes aqui, ó, tá dizendo que passam 2 coulombs a cada segundo. Agora é importante também perceber que existem 2 sentidos que a gente usa para representar a corrente elétrica. Um chama-se sentido real e o outro chama-se o sentido convencional. O sentido real com que a corrente se move é esse que a gente vem desenhando desde o início desta aula. Ou seja, desenhando ela saindo do lado que está mais negativo e indo para o lado que está positivo. Imagine que eu tenho uma pilha. Aqui, ó. A pilha tem um lado mais e um lado menos. Um lado positivo e um lado negativo. Aí eu vou ligar aqui, ó, nessa pilha, uma pequena lâmpada. Aqui, ó. É assim que a gente faz a ligação de uma lâmpada. Os elétrons, eles começam a correr aqui, ó. Olha os elétrons aqui, ó. Os elétrons, eles correm nesse sentido. Eles vão se afastando do lado negativo, caminhando aqui, ó, para o lado positivo. Quando eles passam pela lâmpada, eles fazem a lâmpada acender. Então eles seguem aqui o seu caminho, ó. E eles chegam aqui de volta do lado positivo. Depois que todas essas cargas passarem para o outro lado, essa pilha não vai mais funcionar, ela vai perder sua função, seu papel ali no processo.
Combinado? Tranquilo? De boa? De boa? Então vamos prosseguir. Então qual é o verdadeiro sentido da corrente elétrica? É do negativo para o positivo. Só que convencionou-se desenhar o oposto. Então esse que eu estou desenhando agora de azul representa o sentido convencional da corrente elétrica. Aí você diz, professor, o Enem vai perguntar qual dos dois. O Enem ele faz o seguinte, ele segue o que é convencional. Ele considera que a corrente elétrica sai pelo positivo em direção ao negativo. Mesmo que a gente saiba que, na verdade, quem anda são os elétrons. Afinal de contas, os positivos, que são os prótons, estão presos dentro do núcleo de cada átomo. Por que então que a gente convencionou assim? Bom, antes de se descobrir como de fato é a estrutura atômica, os cientistas eles acreditavam que eram os prótons que se moviam. Tempos depois descobriram que na verdade são os elétrons que se movem. Só que para fins práticos isso não é relevante. Não importa, não há diferença. A lâmpada vai acender do mesmo jeito, o ar-condicionado funciona do mesmo jeito, o seu celular funciona da mesma forma, independente de você dizer que ele está indo da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, que o sentido é real ou convencional. Então, ficou mais simples continuar dizendo que a corrente sai pelo polo positivo, mesmo sabendo que de fato é o oposto. Tranquilo? Vamos fazer o seguinte? Vamos ver como que o Enem faz perguntas sobre corrente elétrica dentro das suas provas nas versões anteriores da nossa prova. Então confere comigo aqui uma das questões que eu trouxe para te mostrar. Leia aqui. Ela diz assim, ó, com o avanço das multifunções dos dispositivos eletrônicos portáteis, como os smartphones, o gerenciamento da duração de bateria desses equipamentos torna-se cada vez mais crítico. O manual de um telefone diz, de um telefone celular, diz que a quantidade de carga fornecida pela bateria é de 1500 mAh. A quantidade de carga fornecida por essa bateria em coulombs é de quanto? E aí? O que é que você entendeu dessa pergunta? Então vamos nos situar dentro do nosso contexto. A questão está falando o seguinte, olha, os telefones celulares evoluíram bastante. Antigamente, um celular passava 2 dias sem precisar ser recarregado. Só que, em compensação, ele não tinha muitas funções, por isso que ele não consumia bateria. Não significa dizer que as baterias de antigamente eram melhores. Não. As de hoje cabem muito mais energia dentro delas. Só que agora, os smartphones eles têm muitas funções. E cada uma dessas funções, quando estão sendo usadas, estão consumindo um pouco dessa energia. Por isso que eles descarregam tão rapidamente quando comparado com os aparelhos mais antigos, que nem eram chamados de smartphones. A questão está dizendo que nós temos um exemplo de um smartphone, que a sua bateria, aí eu quero que você leia isso aqui comigo agora. Ela diz assim, ó, finalzinho, na última linha, na penúltima, né? O manual de um telefone celular diz que a quantidade de carga fornecida pela bateria é de 1500 mAh. Deixa eu aqui organizar essa informação para te mostrar o que é que isso significa. Você tem assim, ó, 1500 mAh. O que é isso? Bom, esse H aqui, ó, é da palavra horas. Esse A é da palavra ampere. Ampere. E esse M é da palavra mili. Então eu tenho aqui mili, com I, miliampere hora. Mas afinal de contas, professor, não entendi o que isso significa. Pense comigo. Como que a gente mede a intensidade da corrente elétrica? A intensidade da corrente elétrica é a carga dividido pelo intervalo de tempo. Vamos fazer uma regra de 3 aqui comigo? Vamos lá? Então, quando a gente aplica uma regra de 3, a gente vai ter aqui, ó, a carga é igual a corrente vezes o tempo. Se eu fizer a minha continha usando como unidade de medida para a corrente elétrica o ampere e para a unidade de corrida do tempo o segundo, então eu vou ter aqui, ó, o coulomb no final das contas. Coulomb. O coulomb corresponde ao produto entre amperes e segundos, que é a unidade de carga do Sistema Internacional de Medidas.
Agora, de maneira mais convencional, ou simplesmente no objetivo de tornar a informação com um número mais conveniente, mais fácil de ser compreendido no dia a dia, costumou-se utilizar a corrente elétrica em miliamperes, ou seja, a milésima parte de um ampere. E às vezes a gente usa o tempo medido em horas. Então a gente não pode chamar isso de coulomb. Se eu quiser que seja em coulomb, eu preciso transformar o tempo para segundos e os miliamperes apenas para amperes. Olha o que está acontecendo aqui. Ó. Essa informação representa uma carga, só que ela não está no padrão internacional. Aí eu quero deixá-la no padrão internacional. O que é que eu vou fazer? Eu vou me livrar desse mili. Lembre-se dessa dica aqui, ó, que o mili significa vezes 10 a menos 3. Se você fizer isso, você já se livrou da letra M. Só sobrou agora o ar de ampere. Dessas duas letras, o M já sumiu. Agora, o H representa horas. Uma hora possui quantos segundos? Para que essa informação fique dentro do padrão internacional. Possui 3.600 segundos. Veja que agora eu só tenho amperes e segundos. E amperes vezes segundos é o que a gente chama de coulomb. Vamos efetuar então as multiplicações para simplificar aqui esse valor? Então a gente vai ter aqui, ó, 1.500 que multiplica 3.600. Se você preferir, você pode tirar esses zeros aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e apenas trocar por vezes 10 elevado à quarta. Então você vai estar trabalhando com números menores. Você tirou esses dois zeros daqui e colocou para cá, 2. Tirou esses outros 2, que fez 4, e colocou aqui para fora. Por que eu faço isso? Porque aí eu já posso juntar essa potência com essa outra potência. Eu já vou trabalhar com uma matemática mais simplificada. Enquanto que esse 15 e esse 36 vão ser simplesmente multiplicados. Deixa eu pegar aqui um espaço para o rascunho. 36 vezes 15. Vamos aqui comigo. 6 vezes 5, 30. Bota o 0, sobe 3. 3 vezes 5, 15. Com mais 3, 18. 1 vezes 6, 6. E 1 vezes 3, 3. Vamos somar os resultados e vamos ter aqui, ó, 14 sobe 1. 3, 4 e 1, 5. 540. Então aqui, ó, 15 vezes 36, 540. 10 a menos 3 com 10 elevado à quarta, a gente repete a base e a gente soma os expoentes. Menos 3 somado com 4. Menos 3 com mais 4 dá mais 1. E 10 elevado a 1 é 10. E 540 vezes 10 é 5.400 coulombs. Porque agora já está no padrão internacional do ampere e do segundo. Confere comigo as alternativas dessa questão. A letra A, que vai ter 5.400 coulombs, que é assim que a pergunta pede, é a letra C. Você viu que com um pouquinho de interpretação e a equação certa, a gente chega na resposta? Agora eu separei mais uma questão para você fixar ainda mais esse conteúdo. Vem comigo. Essa questão diz assim, ó, a figura mostra a bateria de um computador portátil, a qual necessita de uma corrente elétrica de 2 amperes para funcionar corretamente. Aí você vê a foto de um carregador de um notebook e diz assim, ó, quando a bateria está completamente carregada, o tempo máximo, em minutos, que esse notebook deve ser usado antes que ela descarregue completamente, é de quanto tempo? Eu preciso saber quanto tempo esse computador pode ficar ligado. Quanto tempo essa carga é suficiente para deixá-lo funcionando. Deixa eu aqui organizar aqui minha lousa, apagar isso aqui da questão anterior e a gente agora vai resolver a nossa segunda questão. Olha só. Vamos aos dados. Começando pela pergunta, na verdade, e depois a gente põe os dados. A primeira parte é a pergunta que vem trazendo para mim a seguinte indagação. Quase que não sai agora, né? Mas traz a seguinte indagação. Leia aqui comigo o finalzinho dela. Quando a bateria está completamente carregada, o tempo máximo em minutos que esse computador vai ficar ligado. Então a minha pergunta é isso aqui, ó. O tempo máximo em minutos. É isso que eu quero saber. A gente pode, nas equações, simplesmente chamar isso aqui de ΔT. É o ΔT que está sendo perguntado, o intervalo de tempo.
Agora, para que eu encontre esse tempo, quais são os dados que o texto precisa me dar? Ele precisa me dizer isso aqui, ó. Corrente é carga sobre tempo. Para descobrir o tempo, eu tenho que ter a corrente e a carga. Então, eu preciso olhar no texto qual é a corrente que essa bateria vai me fornecer. Veja que no início da pergunta que ele diz assim, ó, a qual necessita de uma corrente de 2 amperes para funcionar corretamente. Pronto, eu já sei aqui que a corrente é uma corrente de 2 amperes. Então, a primeira parte eu já descobri. Eu preciso descobrir quanta carga tem nessa bateria. Onde é que eu encontro essa informação? Olha aqui que eu te mostro agora. A informação está na bateria, na foto. Dê uma conferida no lado direito dessa foto. O lado direito da foto lá em cima tem alguns valores numéricos. E se o objetivo é encontrar a carga, você encontra a carga a partir do número que tiver seguido de amperes-hora. Nesse caso, de miliamperes-hora. 4.400 miliamperes-hora. 4.400 miliamperes-hora. Lembrando que esse amperes-hora também é uma unidade de se medir carga elétrica. Então, a gente já tem as duas informações que eram necessárias para colocar aqui, ó. Para descobrir o tempo, você vai ter que fazer uma regra de 3 para isolar quem você quer encontrar. ΔT vai ficar igual, ó, I vezes ΔT e ΔT. E o I eu já passo dividindo. 1 vezes Q. Então, eu preciso colocar a carga na parte de cima e o I na parte de baixo. Confere aqui, ó, carga 4.400, 4.400. Aí aqui, ó, miliamperes-hora, miliamperes-hora. Na parte de baixo, a corrente elétrica, que é a letra I, que é de 2 amperes. Então tá aqui, ó, 2 amperes. Agora as unidades são compatíveis? Será? Vamos confirmar. Esse aqui, ó, vai embora com esse A. Eu preciso que o tempo, ó, o tempo seja em minutos. Então eu vou precisar trocar esse H de horas por minutos. Então vai ficar assim, ó, ΔT igual a, aqui embaixo tem o número 2, em cima tem o 4.400. Esse mili eu posso trocar por 10 a menos 3 e esse H de horas eu troco por 60 minutos. Pronto. Olha aí como ficou pronto aqui, ó. Tudo resolvido. O resultado disso aqui vai estar em minutos. Vamos ver como que fica o resultado final? Então você vai ter aqui, ó. Se você quiser, já pode começar simplificando, ó. 44 dividido para 2 são 22. Com mais esses dois zeros. Vezes 10 a menos 3 e vezes 60. Tudo isso em minutos. Já ficou mais simples que eu me livrei da fração. Agora você pode fazer o seguinte. Você pode pegar esses 3 zeros, fazer como na outra questão que a gente resolveu aqui, ó, que é pegar esses 3 zeros e colocar em forma de uma potência 10 à terceira. Eu gosto de fazer isso porque, mais uma vez, olha, 10 a menos 3 com 10 elevado a mais 3 vai sumir. E vai ficar aqui pra gente, ó, um ΔT, que é igual a 22 vezes 6. E só. Aí você vem no cantinho, ó, 22 vezes 6. 2 vezes 6, 12, boto 2, sobe 1, 2 vezes 6, 12, com mais um, 13. 132. 132 minutos. E está respondida mais uma questão. E aí, foi fácil? Não esqueça de aproveitar e clicar nessa setinha que tem para um ladinho assim, tortinha, para você compartilhar esse vídeo. Aí você coloca no grupo de estudo da sua sala de aula, manda para os seus colegas que também estão se preparando para o Enem, pede para todo mundo vir aqui assistir, que vai ajudar eles. Aí vocês me ajudam fazendo o quê? Se inscrevendo aqui no canal. Aí você aproveita, deixa o seu joinha aí, ativa o sininho, enfim, você já sabe muito bem como é que é os procedimentos, não é? Então um beijão para vocês, um forte abraço, bons estudos e até a próxima!